Bom dia, uma ótima sexta-feira para todos. Pessoal, vamos fazer aquele exercício que eu trouxe aqui já. Eu acredito que todos nós aqui somos abençoados para abençoar. Eu falo um pouco sobre isso na liderança. Tudo que vocês buscam de conhecimento, que não guardem para vocês, que compartilhem com o time de vocês, compartilhem com quem está ao seu redor, seus amigos, compartilhem com a sua família, o seu filho, onde você exercer liderança. Então vamos compartilhar essa live agora, vamos convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente. Será que cada um aqui consegue trazer mais 3 pessoas? Eu vou mandar para mais 50 aqui da minha lista, vou acordar o pessoal aqui. Acordar é modo de dizer, né? Mas quem já acordou, eu vou lembrar que tá tendo a live, porque a live, o Instagram não entrega para todo mundo que são os meus contatos. Então, quanto mais vocês comentarem aqui, mais vocês reagirem, mais o Instagram vai entregando. E aí, o que eu trago todo dia aqui? Quem que é a primeira vez? Podem comentar aqui, que aí eu vou falar um pouquinho qual que é o meu objetivo aqui. Mas quando eu falo para compartilhar com mais gente essa live, bom dia a todos que estão entrando, não é pela Nath, tá? Então, alguns aqui conhecem minha história, mas quem não conhece, eu me propus a falar com liderança com propósito, simplesmente para cumprir o meu propósito, que é transformar vidas, levando aí o meu conhecimento, mas levando também o que está na palavra que é viva, né? Vamos falar assim. Eu acredito que eu já alcancei, né? Com muita humildade e muita gratidão a Deus, hoje eu posso afirmar que eu já alcancei a posição de liderança que um dia eu sonhei. Eu estive à frente de grandes times de alta performance por mais de 12 anos, trabalhando em multinacional, levando esses times e conduzindo esses times aos resultados almejados pela empresa. Então eu conduzi esse time e com isso eu fui vivendo esse processo da liderança e crescendo degrau por degrau, porque eu iniciei lá de baixo dentro da empresa, eu iniciei como trainee e eu fui angariando degrau por degrau até liderar um time de mais de 800 pessoas e conduzir esse time. Quem entrega o resultado é o time, mas é entregar todos os resultados. Hoje eu sou empresária, eu tenho minhas empresas, eu faço parte ativamente de implantação de sistema de gestão dentro dessas empresas, ou seja, meu negócio hoje é outro, eu não vim aqui para vender nada para vocês aqui, né? É simplesmente de graça eu recebi tanto conhecimento quanto sabedoria e de graça eu estou compartilhando. Então, quando eu peço para vocês compartilhar, é nesse mesmo fluxo, é o fluxo da gratidão. Se a gente recebe, estamos gostando, a gente compartilha, não é mesmo? E eu já falei que eu tenho zero vaidade, então quando eu peço para compartilhar, vocês têm 2 opções. Ou enviem essa live para várias pessoas, para darem a oportunidade para essas pessoas estarem se desenvolvendo aqui. E não é somente por elas, mas pelo impacto que elas vão gerar na vida de outras pessoas. Ou sejam vocês um instrumento na vida dessas pessoas, levando o que vocês estão aprendendo aqui na vida de outras pessoas. Isso é compartilhar para mim, certo? Faz sentido para vocês? Então coloquem aqui o número 1, quem que é a primeira vez na live. Outros já estão aqui desde o início, então tem o caso, né? A Ilka tá desde o início. Quem tiver desde o início também, que às vezes só perdeu uma ou outra, também coloquem aqui. Vão comentando, vão interagindo comigo. Eu sei que é cedinho, eu coloco sempre um louvor para iniciar, para a gente conectar, para a gente iniciar essa live assim numa energia boa, mas vão interagindo aqui também, tá bom? Pessoal, então, vamos lá, coloquem aqui, quem é o primeiro dia, coloquem 1, segunda vez, muito bem. Quem mais? Quem que tá desde o início? Quem que só faltou uma ou outra, mas tá desde o início comigo nessa jornada? Vão comentando aqui. Pessoal, antes de iniciar, então, eu já trago aqui um momento de gratidão e eu convido vocês a
exercitarem a gratidão no primeiro momento do dia de vocês. Então, abriu o olho é um momento de exercer a gratidão. Abriu o olho, de repente coloca na mensagem do celular: obrigada a Deus, obrigada por mais um dia, obrigada por permitir o amanhecer, obrigada por tua misericórdia que se renova em cada manhã. Obrigado, ó Pai, pela vida de todas as pessoas que estão participando dessa live. Obrigada por o Senhor dar condições para que eles acordem, dar força, energia para eles estarem presentes aqui, com disciplina. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de levar um pouquinho do que eu aprendi durante esses anos na trajetória de liderança, liderança com propósito, ó Pai. Hoje eu enxergo que a minha liderança estava tão alinhada com o meu propósito. Muito obrigada, Senhor, que eu possa aqui compartilhar, mas que o Espírito Santo esteja conduzindo para que as palavras que saiam da minha boca sejam palavras que vão edificar a vida de todos que estão aqui comigo. Que assim seja. Amém. Pessoal, então vamos. Ontem eu falei sobre maturidade. E hoje eu tava para falar sobre perdão, né? Ontem na live eu até falei sobre isso, né? Que a sequência seria o perdão. Mas eu já trouxe aqui, quem tá desde o início, muito obrigada por estar aqui disciplinadamente, sendo líder de si mesmo, se esforçando para acordar cedo. Quem perde uma live ou outra, fique em paz, faz parte do processo. E lá na comunidade, eu deixei o link da comunidade no meu perfil, eu vou estar enviando e subindo todos os links das lives, tá? Peço um pouquinho de paciência, o time tá compilando tudo para subir na sequência que eu entreguei. Então, ocasionalmente vocês vão perder, mas depois vão ter o conteúdo. Isso quem tem interesse, é claro, quem buscar, quem quiser estar lá nessa comunidade. Vai ser uma comunidade que eu só vou enviar informações sobre liderança, informações do que eu ponho aqui na live. Então vai ser mais entrega por lá, um aprofundamento por lá. Não fico mandando coisas durante o dia, então fique tranquilo que não vai perturbar vocês. Eu não tenho tempo para grupos de WhatsApp, eu confesso isso. Quem me manda mensagem no WhatsApp sabe que eu demoro a responder e não é falta de respeito. Pelo contrário, o que eu mais respeito são as pessoas que estão ali me procurando. É falta de tempo mesmo. Então eu tive essa preocupação de criar uma comunidade e não um grupo para não ficar ali atormentando ninguém durante o dia, tá bom? Então vamos lá, eu falei sobre maturidade. Hoje eu tinha pensado em falar sobre o perdão. Porém, Deus tocou muito meu coração para eu continuar na maturidade, porque eu acredito que eu não explorei tudo relacionado à maturidade de liderança. Então vamos aprofundar um pouquinho mais? Quem que aqui é líder de equipe? Comenta aqui eu, porque eu vou estar falando para todos os que exercem papel de liderança dentro do lar, fazendo gestão da sua empresa, fazendo gestão de outras empresas, mas principalmente hoje eu vou estar falando para quem é também líder de equipe, tá bom? Eu vou trazer bastante da minha experiência e do que eu acredito que é necessário para essa maturidade como líder. Então vamos lá, Ailton, Gabi, acompanhem aqui. Quem mais? Quem faz gestão? Tati, seja bem-vinda. Então vamos lá na palavra aqui do que eu vou trazer sobre maturidade dentro da liderança. Pessoal, ontem eu trouxe que em qualquer área da vida, a maturidade requer tempo, requer você buscar o conhecimento certo, as pessoas certas e aplicar isso que você está buscando nas pessoas que estão ao seu redor. E não tem jeito, eu trouxe muito claramente ontem que para crescer em qualquer área da vida, o que eu falo em qualquer área da vida? Financeiramente, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente e crescer como líder, a gente passa pelo processo de maturidade, a gente precisa amadurecer para crescer. Essa é a verdade.
E todos nós temos esse tempo para que essa maturidade aconteça, para que esse crescimento aconteça. E cada um tem que respeitar o seu processo. E eu trouxe também ontem dizendo que dentro desse processo nós teremos aflições, nós teremos desafios, mas que a gente entenda que aquele desafio faz parte do processo de amadurecimento. E eu também voltei no conceito que ser líder, né, a liderança nada mais é do que relacionamento com pessoas, influenciando essas pessoas a um objetivo comum, por meio da aplicação do seu maior dom. E aí eu já falei em outras lives que cada um tem um dom para servir o outro, e liderar é servir. Então, quando a gente fala de maturidade dentro da sua liderança, vocês que comentaram que são líderes, entenda que nada mais é do que uma maturidade de relacionamento interpessoal, maturidade relacional com as pessoas que estão em volta. Então é isso que vocês precisam buscar para crescer na sua maturidade como líder. Faz sentido? Todo mundo acompanhou aqui? Só para dar uma recapitulada, porque agora eu vou continuar nesse processo falando de maturidade dentro da liderança, certo? Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Hoje a live é para você que é líder, líder de si mesmo, líder da sua equipe, líder dentro do ambiente que você está, líder dentro da sua família, tá? Então, se maturidade requer tempo e é um processo, o que eu queria trazer aqui? Que às vezes a gente pode tender a ser um pouco egoísta como líder. E às vezes a gente acredita que é só o nosso processo, essa maturidade. Então eu tô falando aqui e pode ser que você interpretou dessa forma, que precisa respeitar o processo. E aí você interpretou que esse processo é seu como líder. Mas não é somente seu. Então essa é a primeira chave. Esse processo é tanto seu quanto da equipe e é necessário respeitar. O que significa isso? Que vocês já ouviram falar, quem está na liderança e mais ativa em frente de, principalmente já fez algum treinamento de liderança ou está em grandes empresas, era muito dito isso, que há uma curva de aprendizagem, tá? Então, tem profissionais do desenvolvimento de pessoas que falam que essa curva de aprendizagem geralmente dura entre 2 a 3 meses. O que significa isso? Que toda vez que você é colocado numa nova posição, tem um período para você se apropriar daquelas funções da nova posição. Aquelas funções que estão na descrição de função, ou seja, se é uma nova liderança, numa nova área, talvez vai ser 2 a 3 meses para você se apropriar dos processos daquela área, dos procedimentos daquela área, se apropriar da equipe. Então, isso é uma média que os profissionais de desenvolvimento falam, tá? Isso serve também para a sua equipe. Então, é alguém novo que entra na sua equipe, alguém que mudou de função dentro da sua equipe. Então, tem essa curva de aprendizagem que, em média, é de 2 a 3 meses. É claro que tem pessoas que aceleram esse processo, tem pessoas que demoram mais nesse processo, porque o tempo de cada um é único, tá? E o tempo que essa pessoa vai aprender também é único. Vocês estão acompanhando aqui? Conseguiram entender esse racional? Então essa curva de aprendizagem, ela está muito relacionada a esse conhecimento sobre a nova função, ao que está ali na descrição do cargo, né? Então os profissionais de desenvolvimento, tem alguém aqui que trabalha na área de pessoas, gente? É psicóloga, RH, desenvolvimento de pessoas. Tem muitas pessoas que me conhecem e ouvem eu falando sobre planejamento estratégico, gestão,
missão, visão e valores e pensam que eu trabalhei na área de RH. Não, eu nunca trabalhei. O que eu falo sobre isso, e eu tenho maior orgulho e respeito com quem trabalha, tá? Mas o que eu queria trazer aqui? Que tudo que eu falo sobre isso vem de treinamentos que eu fiz, e foram muitos treinamentos de liderança e gestão, mas vem também aplicando a liderança na prática. Porque o líder, ele é responsável, olha a segunda chave, ele é responsável por desenvolver o time. Nós, como líderes, não podemos terceirizar isso para a área de RH. A área de RH eu sempre tive como um apoio meu na minha liderança. E eu tive isso como um apoio porque na estrutura das empresas que eu trabalhei era um apoio. Mas eu nunca deleguei o desenvolvimento do meu time para a área de RH. Eu nunca deleguei o desenvolvimento e a gestão do meu time para uma área de RH ou para uma área de gestão de desempenho. Eu sempre me apropriei e realizei ali junto com o time. E aí quando eu tinha alguma dificuldade, quando algo fugia da minha alçada, eu acionava essa área para me dar o apoio, tá? Então tudo que eu falo hoje, talvez eu falo com bastante propriedade, por isso que as pessoas confundem isso, é porque eu aplicava na prática o que essas áreas de apoio me falavam que eu tinha que fazer. E que são os psicólogas que tem dentro das empresas, são os consultores que desenvolviam liderança dentro da empresa. Então eu sempre fui uma esponja, gente. Eu gosto muito de aprender. E eu acredito que o aprendizado ele deve ser constante, faz parte do processo de amadurecimento. Então eu sempre fui uma esponjinha absorvendo tudo aquilo, só que assim como a gente aperta a esponja e ela sai a água para poder absorver mais, não é assim? Se a esponja está saturada de água, cheia de água, ela não vai conseguir absorver. A gente tem que o quê? Apertar, deixar essa água correr para fora para absorver mais. Só que ao invés de eu deixar minha água escorrer no ralo, eu sempre deixei minha água escorrer na vida de outras pessoas. É isso que eu falo que é compartilhar conhecimento. Ficou claro? Eu fiz essa analogia agora da esponja, eu nunca tinha utilizado, vou até anotar aqui. Porque quando a gente busca algum tipo de conhecimento, não é para nós. Se a gente quer continuar buscando conhecimento e enchendo o nosso cérebro com conhecimento, até para que a gente não se estresse, não sobrecarregue o cérebro, a gente tem que se esvaziar. E é isso que eu estou me propondo a fazer aqui hoje e todos os dias, me desafiando e me esvaziando para vocês que acordam junto comigo cedinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse processo, obrigada gente, quem gostou da esponja usem aí, nada que eu falo aqui é patente minha, né? Muitas coisas eu ouço de outras palestras, eu replico aqui, mas tem coisa que sim, tem coisa que vem, é uma sabedoria divina e que sim é criação minha, mas que pode ser usado por todos sem moderação, tá bom? Compartilhem por aí. Bom, então esse processo que eu falei, que é a curva de aprendizagem, que muitos profissionais falam, o que eu compreendo hoje? Que esses 2 a 3 meses são relacionados àquela função que a gente vai ocupar. Só que fora o que está na descrição de função, a gente sabe que tem muitas outras coisas que a gente não consegue colocar na descrição de função, senão ia ficar gigantesca. E dentre essas coisas tem aquilo que é inesperado, que ninguém espera que vai acontecer. O que significa isso que é inesperado? De repente vem uma crise econômica nesta empresa ou uma crise econômica mundial. De repente vem uma pandemia, todo mundo aqui enfrentou. Quem que algum dia preveu uma pandemia? Quem algum dia colocou na descrição de função como agir em caso de uma pandemia? De repente vem um acidente na equipe que a gente não estava esperando. De repente vem alguém pedindo demissão. Eu nunca vi na descrição de função de um líder o que fazer quando alguém vem e pede demissão. Como tratar isso?
E de repente essa pessoa que pediu demissão é aquela pessoa que você já investiu muito em treinamento. De repente vem uma outra proposta externa e aí você fica tentado se você sai ou se você continua. Então tudo isso, gente, não está na sua descrição de função como líder. Quem é pai e mãe, não vem um manual, né, de pai e mãe. Talvez tenha alguns livros, talvez os médicos, pediatras nos auxiliem em muitas coisas, mas tem algo que é inesperado e que e você se depara com aquilo. E mais, gente, às vezes a gente é líder dentro de um determinado meio, só que vem algo inesperado fora. Por exemplo, eu quando líder, eu tive perdas muito importantes na minha vida. Talvez as principais referências como líder, ou as primeiras referências como líder, eu perdi, que foi minha mãe e meu pai, exercendo lideranças muito desafiadoras. Tinha muitos desafios ali que não estava na minha descrição de função. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês que são líderes? Faz parte do processo esses desafios. E como que vocês devem enxergar esses desafios? Primeiro ponto, gente, durante o processo, talvez a gente não vai ter ainda essa maturidade de entender que faz parte do processo. E aí que a gente tem que levar a nossa confiança em Deus. É aí que a gente tem que acordar todo dia e agradecer. Independente do desafio que você está passando, agradeça todo dia. Porque só da gente ter vida, da gente ter saúde, da gente ter condição, e da gente ter essa posição como líder, essa autoridade, já é motivo suficiente para agradecer. Então agradeça. E aí você agradeça inclusive esse desafio que você está passando. E leve para Deus, fala: Deus, hoje eu não consigo compreender, mas eu sei que há um motivo. Então que o Senhor me mostre para quê? Para quem que é essa lição que eu tô aprendendo? Me mostre para que desse desafio e me dê força nessa jornada. É assim que a gente deve pedir para Deus e confiar nele. E não perguntar o porquê. E aí vem esses desafios externos ou internos da liderança que não estava previsto ali nessa descrição de função. Mas podem ter certeza, tá fazendo parte do seu processo de amadurecimento. São esses desafios que vão acelerar o seu processo. E eles podem ser leves. Você pode conduzir de forma leve esse desafio, sim. Desenvolvendo sempre junto com a sua liderança e ativando todo momento a sua energia física, emocional e espiritual. Vão ser a ativação dessas energias constantemente na sua vida que vai fazer você passar por esse processo e ter força para passar por esse processo. E respeite esse processo. Vai ter dia sim que você vai chorar. Quantos dias eu não fui tomar banho e o choro vinha no banho, gente? Era um choro de relaxamento, era um choro às vezes de angústia, às vezes era um choro de desespero, mas junto com o choro eu renovava minha fé. Eu pedi a Deus toda a força. Eu sempre busquei realmente um equilíbrio emocional. Buscava profissionais ou práticas que trouxessem esse equilíbrio. Cada um tem a sua forma. Tem gente que não gosta de fazer uma terapia e não se vê. Mas se você não se vê, então traga um momento para você se conectar ao momento presente. Faça a prática de mindfulness. Esvazie a mente, lembra da esponja, a gente precisa esvaziar de alguma forma. Tem gente que gosta de esvaziar a mente fazendo um exercício que requer mais energia física ainda, praticando um exercício de luta, por exemplo, que você descarrega muita energia, exercícios de impacto. Então faça esse exercício. E se você consegue ter a tranquilidade, busque profissionais que vão te ajudar na energia e na maturidade emocional. Mas, gente, quem mantém essas 3 rodinhas rodando, a energia física, que vai ter, né,
A disciplina de buscar a emocional e a espiritual é a energia espiritual que vai ser, é como se fosse uma engrenagem, mas é como se tivesse um motorzinho nessa engrenagem ali na energia espiritual ou na inteligência espiritual, na sua conexão com Deus. Isso é aquela força sobrenatural que você precisa, porque a sua energia, você não consegue mais com o seu corpo colocar força para esses desafios que você está vivendo. É nessas horas que a gente tem que se recolher no nosso íntimo e buscar a Deus, para Ele prover essa força que talvez o nosso corpo não enxerga mais, a nossa mente não consegue também. Aí sim é momento, não só nesse momento, são todos os dias, afinal, buscai a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Por isso que a gratidão tem que vir lá no início. Não espere esse momento, mas traga desde o seu início do seu dia a presença de Deus. E Ele vai estar conduzindo esse processo, deixando esse processo leve, que não haja peso nesse processo. Mas nesse momento também, muito difícil, se você estender a mão, Ele vai te dizer, você não vai parar. Lembra a música que a gente iniciou? Você não vai parar. É Ele que vai te dar força realmente. É Ele que vai te dar força para buscar os profissionais certos, para buscar o conhecimento certo, para conduzir esse time que depende de você. Esse time que você conseguiu conquistar o respeito, a influência. É Ele que vai te dar a força para continuar. Ele que vai te dar toda a sabedoria e discernimento para conduzir esse time. Porque conhecimento a gente busca, a gente investe, a gente acha para comprar. Mas sabedoria é somente Deus que dá, gente. É isso, é sobre isso que eu vim falar aqui. Pessoal, todo mundo aqui conhece a história, já ouviu falar da história de Davi que derrotou o gigante Golias? Então, assim, independente da religião, vocês lembram dessa história? Quem lembra da história de Davi aqui? Davi, quem não conhece essa história, era um pastor de ovelhas. Davi era o filho caçula. Ele era o filho menos provável, improvável. Mas Davi tinha sido escolhido por Deus. Davi tinha um propósito muito maior do que pastorar ovelhas. E neste processo de que ele era pastor de ovelhas, ele era o mais mirradinho dos irmãos, né? O menor entre os irmãos, aos olhos dos homens, pessoal. Aos olhos dos homens, ele era o menor. E durante esse processo de pastorar ovelhas, cuidar de ovelhas, Davi teve que enfrentar leões, teve que enfrentar ursos. E Davi, ao invés de reclamar, ao invés de fugir, ele enfrentava leões para proteger o seu rebanho de ovelhas. Ao invés de questionar a Deus dos leões que estavam querendo matar suas ovelhas, Davi enfrentava leões. Antes mesmo dele ter sido colocado na posição de líder, antes mesmo dele ter sido colocado na maior autoridade que um dia ele foi colocado, ele já estava exercendo autoridade ali. Ele estava falando, não, se Deus me deu isso, se é para eu cuidar dessas ovelhinhas, eu vou cuidar, eu vou conduzir essas ovelhinhas em segurança. Independente se eu tenho autoridade, independente se o homem vê que eu sou um líder ainda, mas eu vou viver o meu processo e vou fazer o que tem que ser feito. Quantos leões você mata por dia? E talvez você ainda não tenha o reconhecimento, você não foi colocado na posição que você sente no coração que você deveria ser colocado. Dentro de um lar, dentro do seu ciclo de amizade, seu círculo de amizade, ou dentro da sua empresa. Quantos leões que você não tem matado por dia? Faz parte do seu processo. Davi matava os leões sem saber que ele ia enfrentar um grande gigante, libertar um povo. Ele matava os leões porque ele sabia que fazia parte do processo.
E ele não tinha maturidade de conhecimento, mas ele tinha sabedoria divina e fazia o que tinha que ser feito. E aí, quando ele precisou se posicionar, quando um exército inteiro, ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante que era Golias, que queria escravizar um povo, esse exército tinha por esse objetivo, que Golias derrotasse o exército, né, o exército filisteu derrotasse o exército de Israel para escravizar aquele povo. E aí Deus tocou o coração de Davi, que procurou o rei Saul e falou: eu vou enfrentar. O rei Saul achou graça aquele rapazinho que era um improvável, mas ele abençoou, falou: que Deus te abençoe. E Deus estava abençoando Davi. Deus não usou a armadura convencional dos homens, não. Deus não usou. Deus usou como escudo. Davi utilizou, não usou a armadura do homem, mas Davi usou como seu principal escudo Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele tinha ele como escudo. E Davi, com muita coragem, e todo líder aqui tem que ter coragem, derrotou o gigante. E foi a derrota desse gigante que elevou Davi para um nível maior de autoridade. Então, pessoal, esses desafios que vocês têm na sua liderança fazem parte, sim, do processo. Os leões que você vem matando cada dia, por mais sem sentido que faça, por mais que dê vontade de questionar a Deus, não questione, pergunte para quê e entenda que vai fazer parte do seu processo. Renove a sua energia todo dia, física, emocional, espiritual, para viver este processo. E mate quantos leões forem necessários. E no momento certo, talvez você não vai estar se sentindo totalmente preparado, mas Deus vai tocar o seu coração e no momento certo, Ele vai te levantar e vai te colocar na posição de autoridade que você merece, mas que você viva o processo e venha se preparando. Isso é outra chave, pessoal. Nem sempre a gente está 100% preparado para assumir uma nova posição. E dentro do time de vocês têm que entender isso. Cuidado quando você diz assim, a pessoa não está preparada para essa posição. E aí você vai buscar fora um profissional. Cuidado, pessoal, ninguém está 100% preparado. Esse profissional de fora, será que ele está preparado? Você conhece realmente ele ou você está vendo o que está no currículo? Mas o que você tem que olhar para dentro do seu time para dar uma oportunidade de crescimento? E o que você tem que pensar para você como líder? Que essa pessoa está se preparando, ela está vivendo o processo de preparação, ela vem amadurecendo, ela está aceitando os feedbacks que eu dou, conduzindo ela nesse processo. Ela tem potencial, ela tem garra, ela tem resiliência. Resiliência é uma palavra que vem em moda aí para as empresas, né? É isso que você tem que olhar. Então, o que eu gostaria de dizer com essa metáfora que eu utilizei aqui, né? Essa comparação que eu utilizei de uma história que tem na Bíblia. O que vocês precisam entender? Primeiro, que o processo faz parte do amadurecimento. E essas batalhas que vocês enfrentam diariamente, tanto dentro da liderança, mas às vezes dentro da liderança você já entendeu a rodinha para fazer, e aí vem batalhas externas, no seu círculo de amizade, na sua família, vem lutas externas, né, nesse círculo, e aí isso poderia respingar na sua liderança, poderia respingar em você não ser a melhor versão, não está se doando com os frutos do Espírito para quem está ao seu redor. Mas você tem que entender que isso faz parte do processo. E Deus vai permitir que você leve tudo isso com leveza. Mas você também precisa agir. Você precisa agir. Você precisa buscar ativar sua energia física, emocional e espiritual. Na energia emocional, na maturidade emocional, tem profissionais que te auxiliam nisso.
Na física também, né? Personal, aula, enfim, busquem. Mas o que eu gostaria de trazer? Que toda vez que a gente cresce como líder, a gente perde alguns direitos, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Isso faz parte do processo de maturidade. Davi teve que deixar as ovelhinhas dele lá para enfrentar o gigante, ele teve que abrir mão de algo para crescer. Faz parte do processo. O que significa isso, abrir mão? Às vezes você vai ter que abrir mão de horários que você tinha. Você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Você vai ter que abrir mão de reclamar, pessoal. Quando a gente se posiciona como líder, quando a gente decide viver a liderança com propósito, tem que ter menos reclamação, tem que clamar mais a Deus. Não reclame para quem que não pode te ajudar, não. Eu aprendi isso como líder. Todas as minhas aflições eu levava para Deus. Eu só levava algum desafio para quem eu sabia que aquela pessoa podia me ajudar. Às vezes era o meu líder, meu diretor, às vezes era a área de RH, eu falei sobre isso para ter um apoio. Às vezes era, sei lá, uma terapia, uma psicóloga. Então assim, não saia reclamando. Como líder, a gente perde esse direito. Você está dentro de uma empresa, você escolheu ser líder nessa empresa. Que direito você tem de reclamar dessa empresa? Se você é líder, não está satisfeito, tentou melhorar, não dá, cara, cai fora. Vai buscar a empresa que você vai ser feliz. Você perde esse direito sim. Agora eu tô falando para você que respondeu aqui que você é líder. Você resolveu empreender. Quem que é empreendedor aqui resolveu empreender, assim como eu? Gente, a gente não pode reclamar, não. A gente não pode reclamar, não. A empresa é sua, você que resolveu. Você não pode reclamar que você está se dedicando demais, que está puxado. Você não pode reclamar do governo. Você resolveu empreender no Brasil. Não resolveu? Quer outro governo? Vai para outro país. Gente, quando a gente cresce na liderança, a gente perde alguns direitos e reclamação é o primeiro deles. A gente tem que assumir essa posição de liderança. Assumir, fala, vem cá, quais desafios que tem? Deixa eu mapear. E aí entra num viés de gestão. Eu não vou falar de gestão nessa live, senão a gente ia estender demais. Talvez eu faça uma outra série de lives só para gestão, ou então, talvez eu faça um curso para gestão. Isso é o que eu faço, né, na minha função, no meu ofício, né, dou consultoria de gestão e cursos, aí eu vou vender curso. Mas aqui é sobre liderança. Você que resolveu se levantar como líder dentro de casa, como líder no seu trabalho, como líder de uma equipe, saiba que você perde alguns direitos, sim. E direito de reclamar é o primeiro que você perde. Eu posso ter alguns descontentamentos? Sim, nós somos humanos. A gente pode sofrer? Sim, eu falei sobre isso. Nem todo dia vai ser maravilhoso, gente. A gente tem que entender. Nós vamos ter altos e baixos? Sim. Mas mesmo nesse baixo, se conecte com Deus em primeiro lugar e peça para te dar a melhor versão para essas pessoas, mesmo que a sua energia não tá tão alta naquele dia. Não tô pedindo para você mentir para o time. Ninguém é robô, eu vou falar um dia sobre isso também. Então assim, eu sempre fui muito transparente, meu time sabia quando eu não tava tão legal. Esse meu olhar passa. Então, às vezes eu estava cansada. Mas quando tem a relação de confiança, pessoal, é uma coisa tão sobrenatural que o time dá força. Parece que sem falar, eles sabem no olhar que a gente precisa. O time te leva para o campo para conversar. Quantas vezes uma liderada minha que participa dessa live, às vezes ela não consegue ficar a live toda porque ela precisa iniciar o seu trabalho, que é a Elaine, e eu preciso honrar a vida da Elaine, que é uma grande líder, e ela vai estar aqui conversando e compartilhando. Ela é uma líder servidora nata. Quantas vezes ela não me retirava para levar para o campo, com uma, talvez até desculpa, né? Hoje eu vejo isso, Elaine, não sei se você está aqui ainda, mas depois você vai assistir a live, mas porque eu precisava ver o canavial.
E nessa ida para o campo eu me reenergizava, porque ali ela estava servindo, ela estava conversando, ali a gente estava falando dos desafios, ali eu estava desabafando. Ela fazia um papel de psicóloga, porque talvez ela enxergou que eu estava precisando. Então isso acontece. Elaine, maravilhosa você, que saudade que eu tenho de você junto a mim. Continue neste propósito de líder servidora para o seu time, que você sempre fez isso muito bem, uma líder servidora e educadora, mas para o seu líder também, tá? Deus te abençoe nesse propósito. Então, pessoal, é assim, é esse ciclo que começa a acontecer. Quem é mãe aqui sabe, às vezes o dia que a gente tá mal, nosso filho vem e fala assim: mamãe, como você tá linda. Quem já teve isso? Aquele dia que você tá assim, parece que você tá sentindo um trapo, horrorosa. Aí seu filho olha no fundo dos seus olhos e fala assim: mamãe, você tá tão linda hoje. Aí sua filha vem e te declara: mamãe, eu gosto tanto de brincar com você. Pessoal, são pessoas, são anjos. Deus está tocando esses anjos para que a gente continue, para que a gente não pare. Quando você recebe um feedback de um liderado seu agradecendo, é Deus ali falando: não pare, você está no caminho certo. Quando você fecha um grande contrato, você que é empreendedora, quando você recebe aquela cliente que você nunca esperou e entra ali no seu ateliê, é Deus falando assim: não pare, você está no caminho certo. Geralmente essas coisas vêm quando a gente não tem mais energia. Quando alguém te oferece, estende a mão, uma ajuda, é Deus falando assim: não pare, você está vivendo o seu processo, você está no caminho certo. Continue acordando todo dia de manhã. É isso. É esse ciclo que vocês têm que trazer dentro da vida de vocês. Pessoal, eu tô com a caneca aqui, não consegui fazer meu chazinho hoje e não deu tempo. Tô tomando água. Olha a diferença que um chazinho quentinho faz na voz, né? Quem fala muito, né, quem é líder, precisa cuidar da voz também, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente perde alguns direitos como líder, direito de reclamar, picuinha, mágoa, e depois eu vou falar sobre perdão, sim, tá na sequência aqui em algum momento. Como líder, a gente também precisa se dedicar, ter disciplina, buscar desenvolvimento constante, independente da área que a gente se propõe. Ter resiliência, essa palavrinha que tá muito em alta, o que significa resiliência? Essa palavra, ela vem, inclusive, da parte de materiais, tá? Parte física de materiais. É o poder que qualquer material tem a voltar ao seu estado natural. Então, se eu derreto algo, quanto tempo, né? Como que ele volta no seu estado natural? Então, resiliência significa isso. Se eu sou colocada numa pressão, né? Alguém me põe uma pressão muito forte, é minha capacidade de voltar ao meu estado natural. Isso é resiliência. Vocês sabiam disso? Então não é quanto que eu aguento de pancada. Não, gente. Aguentar pancada é martirizar, né? Não, não é. Pelo amor de Deus, vocês vão adoecer se acreditar que resiliência é isso. Não é isso. Resiliência é a minha capacidade de voltar ao meu estado natural depois de pancada, vamos falar assim, depois dos desafios que eu tenho. E se você vê que você não está conseguindo voltar ao estado natural, busque ajuda. Busque ajuda na área emocional, na área espiritual. Ative sua energia física, porque você precisa ser resiliente. Você tem sim essa capacidade de aguentar a pancada, mas voltar ao estado natural. Certo? Todo mundo entendeu aqui o que é resiliência, que tá tão em moda e tanta gente fala que é necessário? Então,
Perde alguns direitos, por outro lado, tem que aumentar a dedicação, disciplina, aumentar a capacitação. Não esqueça disso, independente da posição, você chegou lá no mais alto nível, CEO de uma grande empresa, continue se desenvolvendo. Nas 3 esferas que eu já falei aqui. Tem que aumentar a sua resiliência. Tem que aumentar a sua fé. Que a sua fé seja inabalável quando você se propõe a ser líder. Líder de si mesmo, líder dentro da sua casa e líder de uma grande equipe. E essa fé, assim como todas as outras essas habilidades que eu citei aqui, é que vai manter a sua constância como um líder com propósito. E essa fé, junto com todas essas habilidades, você precisa buscar e evoluir todos os dias nessas habilidades e na sua fé. É isso, maturidade como líder passa por tudo isso. Maturidade como líder vem de você se desenvolver no relacionamento interpessoal, de você desenvolver como pessoa sempre. Vem do seu autoconhecimento, buscar autoconhecimento. É necessário para ser um líder com propósito. Para você não deixar o ego subir a cabeça na posição que você está ocupando. Você tem que entender qual que é o seu propósito. Para que você está lá? Qual o seu propósito com esse time, com essa empresa? Você precisa entender. Busque autoconhecimento constantemente. E tudo isso eu falei da maturidade como líder. Na maturidade espiritual é a mesma coisa. Eu me considero, gente, às vezes eu trago aqui algumas passagens da Bíblia, eu trago algumas histórias para fazer sentido e conexão, mas eu me considero que eu estou no início da minha maturidade espiritual. Eu não sei quanto mais tem, por isso que eu sempre considero que eu estou no início de tudo. Na maturidade espiritual, na emocional, na liderança. Por quê? A gente se colocando na condição de aprendiz, a gente vai buscar conhecimento. E ao aprender, gente, nunca é demais. Então se coloque na condição de aprendiz. Não interessa se eu já tive grandes batalhas vencidas, grandes leões derrotados, grandes gigantes, se eu já tive experiência maravilhosa com Deus, não interessa. Eu me considero na condição de aprendiz e vou continuar na condição de aprendiz sempre. Como líder, não interessa. Não interessa se eu fui líder de grandes equipes. Por que eu estou esvaziando minha esponjinha aqui com vocês? Falando de liderança. Para novos conhecimentos poderem entrar. E eu me coloco na condição de aprendiz sempre. Aquele aprendiz que busca incansavelmente conhecimento, mas que compartilha incansavelmente conhecimento. E pessoal, depois que você fez a sua parte, depois que você abriu mão daquilo que você não pode mais ter como líder, a gente perde alguns direitos. Depois que você abrir mão desses direitos e que você buscar essas habilidades comportamentais, além das habilidades técnicas, ou seja, você fez sua parte. Aí é confiar em Deus. Aí Ele fará o sobrenatural. Na liderança de cada um aqui, na empresa de cada um aqui, na vida de cada um aqui. É Ele que faz o sobrenatural. A gente faz o natural, o que está nas nossas mãos que a gente faça bem feito. Aplique isso que eu falei hoje nessa live. Aplique cada coisinha dessa, talvez não vai ser de uma vez. Respeite o seu processo, mas aplique aos pouquinhos. Medite em tudo que eu falo aqui. Mas vai aplicando na liderança, vai aplicando. E a hora que você precisar do sobrenatural, a hora que faltar força, ou a hora que você quiser ir para um próximo nível, mas você já está se dedicando muito, está fazendo a sua parte, não entende, não espere, não saiba, não tem regra, eu não vou poder falar quanto tempo, gente. O processo de cada um aqui é único e você tem que viver o seu processo. Tudo acontece no tempo de Deus e não no nosso tempo. Não traga a ansiedade aqui. Não traga. Você que é ansioso,
Se conecte mais com a sua energia emocional. Traga maturidade emocional, busque maturidade emocional. Você que é ansioso e já buscou profissionais, já buscou às vezes até medicamento, ou não quer buscar ainda, Deus lança fora toda ansiedade. Confie nele. Confie nele totalmente. Ele vai lançar fora a ansiedade, vai lançar fora todo medo. Você vai viver o momento presente, um dia de cada vez. Não pense nas lutas que vão ter pra frente. Davi enfrentou e derrotou muitos leões, ou seja, ele sabia que ali tinha leão. Mas ele não ficava pensando no leão que ele tinha que derrotar no outro dia. Nem imaginava que um dia ele ia derrotar um gigante. Então é uma batalha de cada vez. Viva a sua, entenda que faz parte do seu processo. E Deus vai permitir que você não pare. Ele vai pôr em posições que você nem imaginou. Nunca ninguém viu, nem ouviu. Aonde Deus vai te colocar. Então é isso, pessoal. Essa mensagem hoje veio para eu compartilhar com vocês. Talvez essa mensagem é para alguém que está aqui fielmente em todas as lives. Você que está gostando e que quer, que gostou, é a primeira vez, pessoal. Eu tenho uma comunidade para compartilhar as lives, compartilhar a música, compartilhar material de liderança. Essa comunidade não é para ficar tendo interação, porque assim eu não tenho, infelizmente, eu até gostaria de ter, porque eu sei que eu estou vivendo o meu propósito quando eu falo de liderança com propósito. Mas hoje eu não tenho todo o tempo que eu gostaria de ter para ficar ali no WhatsApp, enfim. Por isso eu criei uma comunidade de anúncios, de material, de conteúdo. Ali vão ter esses conteúdos. Por isso eu estou estruturando lá um canal de YouTube. Não é para esse canal bombar, não é para ganhar, não. É para que esse conteúdo, que talvez tem gente que não tem acesso, porque não tem contato comigo, não tem contato aqui no Instagram, que esse conteúdo chegue para mais gente de graça, de forma despropositada. Porque eu recebi de graça e de graça eu tô compartilhando. E quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Então eu agradeço todos os dias por Deus me permitir compartilhar aqui. Você que quer compartilhar essa live, gente, é o que todo mundo faz aí. Tira uma fotinha, de preferência quando a Nath tá com uma carinha bonitinha. Compartilhe no seu story, chama o pessoal pra convida aqui pelo Insta quando eu falo pra convidar. Convide um amigo. Você que não quer compartilhar, não compartilhe. Mas, por favor, que você esvazie a esponjinha que você está recebendo aqui na vida de quem você tem ao seu redor. Compartilhe a mensagem. Meu único objetivo é esse quando eu peço para compartilhar. Certo? Pessoal, que Deus abençoe o dia de cada um aqui. Que Ele dê toda a sabedoria e discernimento na condução de cada situação que vocês tiverem no dia de hoje. Que Ele dê sabedoria e discernimento para que vocês busquem conhecimento e profissional que vocês precisam buscar para cada situação que vocês estão vivendo hoje. E quando a luta estiver muito grande, pessoal, que vocês busquem e confiem plenamente em Deus, porque Ele proverá. Essas batalhas devem ser leves. Se não for leve, conecte, reforce sua fé. Depois eu vou falar sobre maturidade espiritual. E Deus vai tocar seu coração para que você busque essa maturidade espiritual. Então eu abençoo o dia de vocês em nome de Jesus. Que seja um dia maravilhoso. E que vocês nem sintam as lutas. Que seja um dia conduzido por Deus e pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus, muito obrigada por quem está acompanhando aqui sempre, muito obrigada por você que veio hoje acompanhar um pouquinho dessa mensagem. Espero que tenham gostado e que o coração de vocês se encham todos os dias de amor e da presença de Deus. Um beijo, até segunda-feira, gente. Sábado e domingo é meu descanso, eu preciso descansar a voz. Eu falo bastante durante o meu dia, não é só na live. Então, preciso aqui, ó, dar uma conectada com a minha corda vocal e falar, acostuma, eu não vou parar, tá bom? Beijo, Deus abençoe.